Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente. E dessa vez vou mostrar um exercício do sistema massa-mola, onde o sistema percorre no sentido X. Com isso vocês vão encontrar a frequência natural. Tá? Um exercício bem simples, mas não antes de deixar aquela velha frase impactante, né? Que vocês vão completar ela aqui nos comentários. Né? Então a frase começa assim: tô tomando um chá com a seda preta. Então, deixe nos comentários o restante aqui para complementar essa frase, beleza? Bora para o exercício. Bom, depois dessa linda frase poética, vamos lembrar que as etapas para a resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios são as seguintes: coletar os dados denunciados da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer uma análise dinâmica do problema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados denunciados da figura. O enunciado diz: determine a frequência natural para o sistema mostrado. Bom, está aqui o sistema massa-mola, né? O que a gente vai fazer? Agora ele está no sentido X. Então, eu tenho uma mola de constante K, eu não forneci o valor, e tenho também uma massa de constante M, porque eu não tenho o valor da massa, né? Na segunda etapa, né, a gente vai fazer em partes, né? Primeiro, análise estática, e vamos aplicar um diagrama de corpo livre. Nesse diagrama de corpo livre, eu vou chamar de DCL aqui, né? Eu não tenho deslocamento estático nenhum, porque pense o seguinte, né? Quando a gente tinha os problemas em Y, né? Até vou deixar aqui para vocês no encarte o problema, onde tem o deslocamento na massa-mola simples, igual está aqui, só que em Y, né? Ela deslocava estaticamente, porque a massa, né, já gerava um deslocamento da mola. Mas aqui ela está parada, e a gente está considerando que ela está livre aqui, né, de atrito com essas roldanas aqui, essas rodinhas, né? Então ela não desloca nem x e nem y se estiver estaticamente parado. Então, no meu diagrama de corpo livre, referente ao deslocamento, né? Deslocamento não tem nada. Então, se eu fizer uma análise aqui, ó, considerando que aqui o deslocamento da mola vai ser 1 e o deslocamento da massa vai ser 2, né? Essa análise de deslocamento da massa aqui inexiste, não tem. Não tem deslocamento da massa nenhuma aqui, né? Ela está paradinha. Então tá, então a gente já pula essa etapa, já vai para a próxima. Analisar apenas o deslocamento dos cabos, que no caso seria se eu tivesse polias. Né? Então, sistema de polias aqui com cabos, como eu não tenho, também já matei essa etapa. Olha só que coisa linda, né? Próxima etapa. Não era encontrar a equação de proporcionalidade, né? Da relação o deslocamento da massa em relação à mola seria igual da mola em relação ao sistema. Não vai ter, porque eu não tenho deslocamento estático nenhum aqui. Com isso, a gente já parte então para as forças estáticas no cabo. Tá? Estaticamente falando, não tem, porque está parado, né? Então não vou ter força nenhuma se tiver tudo aqui em repouso, né? A mola vai estar tranquilinha aqui, não está exercendo força nenhuma, e também a massa não está sendo puxada para nenhum lugar estaticamente, então não vai ter forças estáticas no cabo. Bom, forças estáticas na massa também não vai ter, né? As únicas forças que eu vou ter são as forças em relação a Y, que eu vou ter um mg para cá, e as forças normais, que são as forças normais na rodinha aqui, né? Então, em relação a x eu não tenho, mas em relação a y eu vou ter. Vamos relacionar essa equação então, né? Vamos relacionar essa equação então das forças estáticas em y. Onde, se eu fizer um somatório, né, da terceira lei de Newton, das forças em y igual a zero, nós vamos ter, com sentido positivo para cima sempre, né? Nós vamos ter N1, a normal 1, mais a normal 2, né? Menos o mg que está para baixo, igual a zero. Tá? Temos que considerar, então, passando o mg para o outro lado, lembre-se que na análise estática, a única função da análise estática é sempre relacionar mg com alguma coisa. Geralmente ele é relacionado com algum deslocamento, mas nesse caso, como não teve deslocamento, ele vai ser igual às forças normais aqui, né? N1, N2. E ainda, né, a gente pode dizer que existe uma única normal, né? A única normal é a soma das duas normais, né, que são equivalentes aqui. Então, mg igual a uma força normal que vai estar
única aqui, né? Então essas duas passam a ser representadas por uma única força normal aqui no meio, né? Então mg é igual a força normal, tá? E essa nós vamos chamar de equação 2. Bom, de posse da equação 2 aqui, e vocês vão ver que, no fim das contas, aqui ela não serviu para nada, né? É só para a gente seguir a sequência de ordem de resolução do problema, mas ela não serviria para nada, né? Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma análise dinâmica. E agora sim nós vamos ter um deslocamento no sentido x apenas, né? Então vamos fazer primeiro uma relação das forças dinâmicas nos cabos. Como eu falei, não tem polia. Se não tem polia, não tem relação com os cabos. Na próxima etapa a gente faz a relação das forças dinâmicas na massa. E agora sim a massa, aqui no nosso diagrama de corpo livre, ó, a força dinâmica vai estar nesse sentido aqui. Ó. Eu vou ter um deslocamento mx dois pontos, né, que é massa vezes aceleração, e um F1 que é referente à constante elástica da mola, uma reação aqui, né? Bom, feito isso, a gente aplica então a segunda lei de Newton, que o somatório das forças tem que ser massa vezes x dois pontos, tá? E daí, né, de duas uma, ou você coloca, né, o mx dois pontos igual a zero, ou você não coloca o mx dois pontos e mantém o mx dois pontos do outro lado aqui, ó. Né? Ó, somatório das forças em x é igual a mx dois pontos, sentido positivo para a direita. E foi o que eu falei, ó. Ou você iguala a zero, mas daí você considera negativo F1 porque ele está vindo para a esquerda. Positivo mx dois pontos porque ele vai para a direita, igual a zero. Ou você, né, ignora esse vetor aqui e deixa o mx dois pontos do outro lado, que dá na mesma, né? Mas enfim, é preferível sempre considerar ele indo para ele aqui no vetor, né? Como um vetor aqui, indo para a direita, então por isso positivo. Então o mx dois pontos, no fim das contas, né, ele vai ser igual a F1. Se eu passar o F1 para o outro lado, ele vai positivo. Então F1 é igual a mx dois pontos. Essa aqui é a nossa equação 3, então, né? E pela lei de Hooke, né? Hooke diz que a força devido a força suportada por uma mola, né, devido ao deslocamento da mola, vai ser menos a constante elástica da mola vezes x, que é um deslocamento. Nesse caso aqui, então, né, nós vamos substituir menos kx, né, menos um kx, um x de deslocamento, né, e aqui eu não tenho deslocamento estático, porque estaticamente ela estava parada, a gente provou isso, né. Então, menos kx é igual a mx dois pontos. E esta é a equação 4. Bom, o que eu vou fazer agora? Né? Vamos isolar esses x dois pontos aqui. Né? Vamos isolar esses x dois pontos passando o m para o outro lado. Então, o x dois pontos vai ser menos kx sobre m. Né? E, como última etapa, a gente passa tudo para o mesmo lado, ou seja, esse lado que está negativo do lado direito vai passar para o lado esquerdo positivo, e deixamos do lado direito apenas o zero. E ainda mantendo o x em evidência aqui. Ó. Então, tudo que multiplica o x, separa do x. E fica dessa forma aqui, ó, x dois pontos mais k sobre m x, deixando o x em evidência, é igual a zero. E esta é a nossa equação diferencial ordinária. Tá? Então, percebam que nesse sistema, quando você tem só em x, eu não preciso, né, fazer análise estática. Já vem direto para análise dinâmica. Tá? Nem percam tempo. Né? Eu só mostrei para vocês lá a normal, a equação da normal, mas estaticamente essa equação aqui não faz relação nenhuma, não vai precisar para nada. Tá? Já vem direto para análise dinâmica para encontrar a equação diferencial ordinária. Dito isso, né, agora vocês vão querer me matar, porque se quem assistiu aquela parte do vídeo, né, mas de todo não foi em vão, tá? Pelo menos vocês entenderam que não vai precisar dela mais. Né? Aqui, ó, a última etapa que é comparar as equações diferenciais ordinárias. E por definição, né, x dois pontos mais ômega n ao quadrado x é igual a zero. Esta é a definição de equação diferencial ordinária. Então, o que tiver multiplicando o x, né, o que tiver aqui antes do x, vai ser igual ao que tiver antes do x na equação diferencial ordinária do sistema que eu encontrei. Com isso, né, eu sei que ômega n ao quadrado é igual a k sobre m. Como o problema pediu a frequência natural e não ela ao quadrado, esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, e a resolução do problema, então, está aqui.
a frequência natural vai ser a raiz de K sobre M, e esta é a resposta deste problema. Era isso, senhores! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!